far are you going? About 30 years. O ano era 1985 e nos cinemas estava para estrear um dos filmes que ia se tornar um daqueles que todo mundo adora. E se você fala que não gosta de Volta pro Futuro, você vai me desculpar, mas você tá querendo só falar isso para aparecer. Tem gente assim, não tem problema. Tem gente que nem viu e fala que não gosta. É mesmo, não pode fazer um negócio desse. Eu faço isso sempre, mas tudo bem. Com outros filmes. De Volta pro Futuro fez parte de uma época de ouro, a época dos filmes dos anos 80, onde o jovem volta pro passado meio que sem querer e não pode alterar nada lá, e ele tem que fazer com que os pais dele se apaixonem para ele poder existir no futuro. Uma história um pouco simples, mas que pra época foi uma coisa totalmente diferente e até hoje a gente vendo acha uma coisa sensacional. Mas nem tudo são flores, né? Porque até os filmes geniais têm que quebrar algumas pedras pelo caminho. E de vez em quando tem que ter muita sorte também, e até se livrar de uns processos. Hoje eu vou te contar a história completa da produção de Volta pro Futuro. É hoje no Nerd Show. Funciona! Funciona! Eu finalmente inventei uma coisa que funciona! Pode apostar que funciona. Fala, meus queridos amigos, como estão vocês? Vocês estão bom, né? Pra gente começar a falar desse filme que é um dos marcos dos anos 80, a gente tem que falar da história de dois rapazes que começaram bem simplórios, né? Começaram bem de baixo. O Robert Zemeckis era um diretor que não tava com aquela carreira que se diga, nossa, mas que beleza ali nos anos 70 e até nos anos 80 também. Ele tinha dirigido dois curta-metragens em 1972 e 73 e tava começando no mundo dos longa-metragens em 1978, com o filme Febre da Juventude, também conhecido como I Wanna Hold Your Hand, que foi escrito pelo Bob Gale, um jovem escritor de 27 anos que tinha começado neste mundo em 1973. Mas I Wanna Hold Your Hand parece alguma coisa meio Beatle, né? E é exatamente isso que parecia e era. I Wanna Hold Your Hand is the first feature script from Robert Zemeckis and Bob Gale, who were known as the Bobs in Hollywood. Esse filme falava sobre a Beatlemania, que aconteceu nos anos 60, que foi aquele período assim que todo mundo gostava muito dos Beatles. Apesar desse filme ter se tornado um clássico cult, ele não chegou a fazer tanto sucesso assim. Teve um orçamento de 2 milhões e 800 dólares aqui, né? Mas ele teve uma receita de 1 milhão e 900 dólares, ou seja, deu prejuízo. E a segunda tentativa deles trabalharem juntos veio em 1979, com o filme 1941 do Steven Spielberg, que era uma comédia meio pastelona. O Spielberg fazendo comédia pastelona é engraçado, né? Mas é. O roteiro era dos dois, e o filme até que ele foi bem na bilheteria. Investiu uns 35 milhões e saiu ali com quase 95 milhões de dólares. E a terceira colaboração entre os dois veio num filme de 1980 que se chamava Carros Usados, onde o Zemeckis dirigiu e o Gale deu a ré, né? Tô brincando, são carros usados, entendeu? Ah, não, mas ele só escreveu mesmo, ele era o roteirista. About a group of dedicated businessmen who'll do anything to sell a car. We can't do a commercial wearing these. We'll come off looking like a couple of... Teve um sucesso até que moderado, né, mas bem abaixo das expectativas. Teve um orçamento de 8 milhões de dólares e ganhou quase 12 milhões. Então, assim, nesse ponto da carreira, o Bob e o Zemeckis não estavam muito assim em voga não, sabe? Só que aí veio uma grande ideia. O Bob, depois de terminar esse filme aí dos carros usados, foi lá visitar os pais deles. E lá nos Estados Unidos eles têm um costume de fazer um anuário, que é tipo assim, isso aqui era eu na turma de tal coisa. Na verdade tem aquelas fotos da gente de Fórmula 1, de coisa, eles têm um anuário. E nesse anuário ele viu a foto do pai dele e falou assim, olha só, eu e meu pai, com certeza a gente ia ser muito amigo nessa época aqui. E isso caso ele conseguisse voltar no tempo para frequentar a mesma escola do pai dele, né? E depois de uns dias ele compartilhou essa ideia com os Zemeckis, né? E falou assim que é uma ideia legal, a gente podia fazer mais ou menos um negócio aqui, alguma coisa com isso. Isso era mais ou menos o final dos anos 80. Eles começaram a falar um com o outro ali em voz alta para fazer as falas desse tal roteiro que eles estavam desenvolvendo, né? E eles queriam uma coisa
coisa com viagem no tempo, mas não igual antigamente, que a coisa era meio que estática e qualquer coisa que você fizesse não ia alterar o tempo. Ali ia alterar, essa que era uma ideia que eles queriam bastante. No rascunho inicial dessa história já tinha o Dr. Brown, né? E ele manda o amigo dele, o Marty, pros anos 50 para impedir que os pais dele tivessem o primeiro encontro. A ideia então foi apresentada para Columbia Pictures, que apesar de ter gostado da ideia, pediu algumas aprovações, né? Mas mesmo assim o roteiro não foi aprovado porque faltava refinamento, segundo eles. Uma coisa que eles meio que deixaram de lado, essas ideias iniciais, é porque eles queriam fazer o Marty no futuro, depois das ações dele lá dos anos 50, e que ia deixar um negócio meio futurista. Então eles acharam assim, talvez gaste bastante dinheiro, talvez não seja um negócio que a gente vai conseguir vender também, deixa esse trem pra lá. Outra coisa é que a tal máquina do tempo ia ser uma máquina fixa que ia ficar atrás de um caminhão, né? Mas ela foi mudada pra um DeLorean. Está me dizendo que fez uma máquina do tempo com um DeLorean? Na minha opinião, se vamos fazer uma máquina do tempo com um carro, por que não fazer com estilo? Que é um carro da época que depois ficou um pouco famoso, mas até então tinha sido um fracasso comercial. Isso é uma história para um outro vídeo que a gente pode fazer, inclusive. E depois de algumas modificações, o segundo rascunho da história foi criado. Em 1981, o diretor da Columbia, que era o Frank Price, ainda não tinha dado o ok pro negócio começar a ser produzido, né? Até porque ele tinha um argumento até que muito válido para essa época. Porque os filmes até então que tinham feito sucesso, que estavam chamando o público nessa época, eram os filmes com algum apelinho, um tchaca-tchaca na muchaca, sabe? Por exemplo, o Clube dos Cafajestes, de 1978, Porky's, A Casa do Amor e do Riso, e De Volta pro Futuro foi considerado pouco apelativo. Pra você que tá achando que só no YouTube tinha gente pelada nas thumbnail pra chamar o clickbait aí, né? Depois fala, Renato, você tá fazendo clickbait. Aqui pra vocês. Tem desde essa época aí, gente. O engraçado é que quando o roteiro foi colocado em Turnaround, eu só lembro de Turn Around, Everybody. Mas isso, na verdade, não é uma música da Whitney Houston, não, tá, gente? Até porque essa música É de não quem? é da Whitney Houston. É de quem essa música? Nós estamos colocando aqui na edição o nome dessa bela cantora. Bonnie Tyler. Turnaround é um termo que o pessoal, tipo assim, ó, beleza, a história está aqui, ó, vamos ver o que o estúdio vai fazer para ele começar essa produção. E depois que foi colocado nisso aí, ele foi recusado 40 vezes. Eles estão fazendo muito negocinho aqui para um filme que ia dar tão bom, mas eles não sabiam na época, né? Então, um medo que eles tinham é da juventude mais rebelde, assim, sabe aqueles caras, tell me about, tell me about. Eles não compraram muita ideia do filme porque não era apelativo, né? Eles gostavam de uma sacanagemzinha. E o outro negócio é que viagem no tempo não era um tema que tinha dado muito certo com os filmes antecessores aí. Por exemplo, Nimitz, De Volta ao Inferno, de 1980, e Os Bandidos do Tempo, de 1981. Inclusive, a Disney foi uma das marcas que recusou esse projeto, porque eles falavam que a relação da mãe e do Marty, na verdade, ali, do jeito que estava escrito, era um pouco que podia manchar a imagem impecável da Disney. Porque eu não sei se você lembra no filme, né, que os dois quase têm um teretetê ali, e realmente é um negócio que, se você parar pra pensar, é meio estranho. Tá querendo me dizer que a minha mãe está vidrada em mim? Exato. Essa foi pesada. O Steven Spielberg, que era amigo dos dois, foi o único que falou assim, gente, esse negócio é bom, vamos investir nesse negócio, mas acabou que o projeto foi engavetado mesmo, não teve muito jeito. Só que aí as coisas começam a tomar um outro rumo, porque a 20th Century Fox ofereceu um projeto ao Zemeckis, um filme chamado Tudo por uma Esmeralda, que dessa vez foi um filme que começou a dar certo sim, coisa que ia dar um certo nome pra ele em Hollywood. Depois desse filme, o Zemeckis ganhou um pouco mais de nome. Ele chegava e todo mundo assim, ó, você viu? É daquele diretor daquele filme que deu certo? Eu só, ó, é mesmo? Nossa, vamos fazer amizade com ele. E como ele já era meio amigo do Steven Spielberg, olha só que coisa que tá acontecendo. O Spielberg acabou de abrir um estúdio lá dentro da Universal. Pra quem não sabe, o Spielberg, ele era um pouquinho cria da Universal ali. Ele gostava muito de... Vamos dizer que ele quase foi um estagiário lá dentro. Esse estúdio chamava Amblin Entertainment, onde, por acaso, o Frank Price, que a gente falou mais cedo, ex-diretor da Universal agora, tava trabalhando nesse estúdio aí. Só que aí tem uma fofoquinha, né? Porque olha só, deixa eu te contar, menina. O Spielberg tinha uma certa rixa com esse Frank Price. Porque quando ele tava fazendo o ET, ele meio que atrapalhou bastante, sabe? Esse processo todo. Então ele ficou meio com o pé atrás. E não queria que o Frank Price trabalhasse na produção desse tal filme que eles estavam fazendo, né? Só que acabou que não teve jeito, porque ele teve um papel muito importante nisso aí. Presta atenção que agora a história é confusa. É igual novela das 8, ó. É o seguinte. Você lembra que o primeiro estúdio que eles
negociaram foi com a Columbia. Beleza, então De Volta pro Futuro tava com os direitos atrelados à Columbia. Só que a Columbia tava lá trabalhando num filme que chamava Um Grande Problema. Que coisa, não? Que fazia uma sátira, né? Fazia uma zoeirinha com outro filme que chamava Pacto de Sangue, lá de 1944. Que, por acaso, era de propriedade intelectual da Universal. Tá confuso, né, meu Barelando? Mas nós vamos chegar lá. Aí eles pensaram assim, ih, rapaz, se a gente vai satirizar esse filme aqui, pode ser que eles vão dar um direitos autorais na gente aqui, ó, falar vai cobrar alguma coisa, processar a gente. Vamos fazer o seguinte, tem uma ideia genial. A Universal não tá querendo os direitos daquele filme lá, do De Volta pro Futuro? Vai ser uma bosta esse filme. Vamos fazer o seguinte, vamos dar os direitos pra eles e eles dão os direitos desse filme que a gente tá fazendo uma zoeirinha. Que aí a gente troca isso aqui, todo mundo sai suave. Ou seja, o medo do processo vindo a cavalo tirou De Volta para o Futuro do papel e das garras da Columbia, né, que não ia fazer nada com ele. Agora, com os direitos em mãos, o negócio ia começar a ser feito de fato. Só que o executivo-chefe do projeto, que era o Sidney Sheinberg, começou a dar uma de dono do projeto mesmo, né, de começar a fazer algumas alterações. Por exemplo, o nome é qual? Não, vamos mudar o nome da mãe do Marty, o quê? Não, vamos colocar Lorraine. Meg é horrível. O Dr. Brown, não, vamos fazer ele virar paulista, vamos chamar ele de Doc Brown. E vamos mudar esse nome também, porque Back to the Future é muito ruim, né? Vamos chamar Spaceman from Pluto, que é o homem do espaço que veio de Plutão. Esse aí foi meio doído, né? Os outros até foi implementado, mas o resto... Porque ele falou que Back to the Future era meio difícil de entender, de fazer o pessoal entender e tal. O homem de Plutão é muito mais fácil, vamos colocar ele. Só que o Gale e o Zemeckis falaram assim, ai meu Deus, sabe aquela pessoa que eu não posso reclamar que senão ele vai fechar o projeto inteiro? Eles já estavam lutando há tanto tempo pra fazer isso, né? Eles falaram assim, ô Steven Spielberg, eu sei que tem mais nome no mercado, aí você podia dar uma conversada com ele. E ele negociou até o ponto que eles não quiseram fazer tantas alterações assim, inclusive deixaram o nome em paz. Com isso, veio a criação de um terceiro roteiro que ficou prontinho em 1984. E você viu que o roteiro foi e voltou muitas vezes, né? No total foram mais ou menos 4 anos. E foi até bom, porque eles conseguiram refinar bastante o humor no filme, até porque tinha algumas piadas que ficaram bem datadas. Bom, mas eles tinham que colocar o pessoal pra dentro desse projeto, né? Faltavam os atores, e os atores principais. O primeiro nome que veio na cabeça pra fazer o Marty McFly era o Michael J. Fox. Só que nesse tempo ele tava fazendo um outro programa que chamava Family Ties, que era uma série, que aqui no Brasil ficou conhecido como Caras e Caretas. Ele pensou logo nele porque ele era meio desajeitado. E era uma coisa que o Zemeckis estava bem de olho. Só que por falta de tempo, um problema de agenda, acabou que não deu pra ele fazer o filme. Ainda. Aí eles cogitaram vários nomes pro papel, né? Tipo o Johnny Depp, o Ben Stiller, o Robert Downey Jr., antes dele ser o Homem de Ferro, né? O Charlie Sheen, o John Cryer, que era o Alan, né? Do Two and a Half Men. Mas o Spielberg foi lá e escolheu o Eric Stoltz, depois de ver uma exibição do drama, né? Marcas do Destino, onde ele fazia um cara meio deformado, assim. Aí o Spielberg falou assim, gostei desse rapaz, acho que ele se encaixaria. E ele até falou assim, ó, se você não gostar dele, eu ponho meu nome na reta, eu regravo tudo de novo, mas dá uma chance pro Eric Stoltz. E assim foi feito. Já pro papel do Doc Brown, alguns atores consagrados também foram considerados, tipo o Jeff Goldblum, o Robin Williams, o John Cleese, que foi um dos fundadores do Monty Python, aquele grupo de comédia. Só que o escolhido foi o John Lithgow, que não estava muito disponível na época, então ele teve que rejeitar educadamente, né? Pelo menos assim que a mãe dele ensinou. Ele deveria fazer assim. Foi aí então que o papel foi oferecido ao Christopher Lloyd, que só aceitou fazer depois que o amigo dele insistiu bastante. O cabelo dele foi inspirado no Einstein e também no maestro britânico Leopold Stokowski. As gravações começaram em novembro de 84, mas começou a ter um pequeno problema, assim, porque o Eric Stoltz, o pessoal tava olhando assim, até que dá pro gasto, né? Várias cenas, inclusive, foram marcadas para serem refeitas. E muito disso porque o Eric tava começando a fazer uma atuação séria demais pra um filme que era um pouco mais leve. O Gale, inclusive, falou que ele era um bom ator, né? Ele só tava fazendo o papel errado. E o pessoal todo falava sobre isso. We shot for 5 weeks with Eric. He was totally professional, but there was just something missing. He's a magnificent actor, but his comedy sensibilities were very different than what I had written with Bob. And he and I just never were able to make
that work. Outro negócio é que ele era meio doido. Sabe quando o ator fala que tá fazendo laboratório? Aí, só que ele não saía do papel, ele sempre respondia como Marty McFly. E o pessoal começou a tomar uma birra disso, e isso atrapalhou um pouco os bastidores ali do filme. Porque ele não ficava muito confortável em andar de skate e diz que 2 semanas depois do início da produção, ele ligou para um outro diretor e começou a falar mal da direção do Zemeckis ali, do Gale, sabe? Aí ficou um clima assim, insustentável, amigo. E depois de 4 semanas do início da produção, o Eric Stoltz foi mandado embora. E aí o Zemeckis falou assim, pelo amor de Deus, por tudo que é mais sagrado, traz o menino Michael J. Fox aqui, a gente fala que ele pode fazer ao mesmo tempo, a gente dá um jeito, o negócio é contratar ele, vai ficar tão bom. E deu certo, o negócio começou a fluir de um jeito diferente, e a impressão é que realmente ninguém tava aguentando o Eric Stoltz. They needed to have a comic, somebody with a more comic flair, you know, like Michael. Yeah. And so they made the switch. Nessa época, o Michael J. Fox falou que ele dormia mais ou menos umas 5 horas por noite, porque ele tinha que gravar tanto o filme quanto a série. E ele disse que o sonho dele era atuar nos dois, né? Então por isso que ele segurou o tranco. O legal é que ele já estava gravando tanta coisa que ele mesmo já estava confundindo qual papel que ele estava fazendo. Ele estava fazendo um no outro e ele gravava separado às vezes para encaixar no horário dele, que ele estava numa hora que ninguém estava no set de filmagem. Ele inclusive até improvisava algumas falas, né? Porque ele tipo assim não tinha tempo de decorar o texto. Mas deu tudo certo e as gravações terminaram em 1985. E quando o filme estava quase pronto, eles começaram a fazer um processo de abrir as cabines desse filme para trazer o pessoal para fazer uma crítica sobre ele, os diretores, o pessoal que mandava no estúdio, um pessoal que entendia mais, e é aquela hora que, nossa, se fosse eu ia tremer igual vara verde. Imagina essa história dos dois que começaram trabalhando juntos sem nenhuma perspectiva e agora estavam fazendo o filme da ideia maluca deles. Mas contra todas as expectativas, o filme teve 99% de aprovação, inclusive do pessoal que rejeitou o filme. Receba! Melhor do mundo! Os executivos, inclusive, falaram assim, ó, segura esse filme aí, a gente agora precisa de mais tempo. A gente não sabia que o negócio ia ficar tão bom assim, pra gente arranjar mais sala de cinema pra fazer essa exibição. O negócio ia ser grande. O Alan Silvestri já tinha trabalhado com o Zemeckis e foi chamado para fazer a trilha sonora do filme. Só que o Steven Spielberg olhou, deu uma ouvida no Spotify da época e falou assim, esse trem aqui não tá muito bom não. E ele entendia de trilha, né? Porque ele tinha assim, ó, com John Williams, que inclusive é um episódio que a gente pode fazer aqui em Babarilando. Pode mesmo? John Williams, nossa, meu Deus. Então, mas a gente só vai fazer se as pessoas quiserem. Ah, com certeza. Se vocês comentarem bastante, deixarem bastante like, diga-se de passagem, porque a gente precisa de like, né, Babarilando? Com certeza. Aí fica mais fácil a gente fazer, saber que vocês gostariam desse vídeo. Aí falaram assim, ó, ô Alan, você faz umas composições mais épicas, porque eu acho que vai dar mais match assim com esse filme aqui, vai ficar mais legal, sabe? Só que o problema é que ele começou a fazer essas trilhas 2 semanas antes do lançamento, né? Assim, foi um pouco corrido. E quando apresentaram Power of Love, que é a música mais emblemática do filme, a Universal até que gostou, né? Mas não gostou que o título da música não era o mesmo do filme, porque eles acharam assim, mas o pessoal, como é que eles vão associar o De Volta pro Futuro sem estar escrito lá De Volta pro Futuro? Vai estar Power of Love, ninguém vai ser difícil. Mas falaram assim, tá bom, mas a música é muito boa, então vamos deixar ela no filme mesmo. Mas toda vez que for tocar na rádio, fala assim, ó, lembrando que essa música do novo filme De Volta para o Futuro. Aí o pessoal vai começar a associar. Mas o filme estreia em 3 de julho de 1985 em 1.200 salas dos Estados Unidos. O diretor tava com... não passava uma agulha, sabe? Nossa, porque o Michael J. Fox estava gravando a série dele lá e ele não tinha tempo para promover o filme. Então ele achou que, nossa, não vai ter promoção, esse filme vai acabar sendo um fracasso, porque o Michael J. Fox não tá aparecendo para falar dele. Mas aí que veio a surpresa. O filme foi um sucesso de público, ficando 11 semanas em primeiro lugar nas bilheterias. E teve a melhor arrecadação de 1985, chegando a quase 390 milhões de dólares, sendo que eles gastaram 19 milhões de dólares. É dinheiro ou não é? Nossa, é dinheiro pra caramba, você tá doido? E ele foi elogiado em tudo, em enredo, roteiro, efeitos especiais, e disseram que o grande lance ali que fez ele fazer sucesso foi o boca a boca. Porque assim, cada semana que passava, ele tinha mais bilheteria, que normalmente não é o que acontece. Começa muito bem e vai degringolando. Ele foi só melhorando. Ou seja, quem salvou De Volta pro Futuro foram os fofoqueiros. Babarelando, como é que você se sente representado nesse vídeo?
com vontade de salvar o mundo como eu faço todos os dias. Salvando as vizinhas. Menina, você viu que filme bom? Chega o cotovelo, tá até duro. E no Rotten Tomatoes, ele teve 97% de aprovação dos críticos. Ou seja, não é pouca coisa esse filme, não. O filme alcançou um patamar tão gigantesco que ninguém pensava que em 1986, o Ronald Reagan, que era então o presidente dos Estados Unidos, fez um discurso citando De Volta para o Futuro. Never has there been a more exciting time to be alive. A time of rousing wonder and heroic achievement. As they said in the film Back to the Future, where we're going, we don't need roads. E o engraçado, olha só, no filme tem uma piada falando que ele ia ser o presidente dos Estados Unidos. E ele não era presidente ainda. E ele falou que na hora que ele viu nessa época, ele meio que cuspiu o café dele e voltou a fita pra dar uma olhada. Que né, ficou até meio estranho. Eu estou dizendo a verdade, doutor. Tem que acreditar. Então me diz, rapaz do futuro. Quem é o presidente dos Estados Unidos em 1985? Ronald Reagan. Ronald Reagan? O ator? Em 2007, ele até entrou pra uma lista lá do Congresso americano que ele era, tipo, relevante, sabe? Historicamente, não sei o que, tudo mente, muito relevante. Em 2008, o American Institute lá fez uma pesquisa também para perguntar para 1.500 pessoas e em resultado total, ele foi como o 10º melhor filme de ficção científica da história. E olha só que legal, o fato do Marty andar de skate deu meio que um fogo a mais ali, o pessoal começou a se interessar mais por skate, que era uma coisa que estava meio esquecida. Muitos adolescentes falaram que só quiseram andar de skate depois de ver o filme. E as crianças hoje em dia só querem hoverboard. É verdade. Então, não sei o que pode ter acontecido, mas ver os filmes eles não viram. Não viram, mas previram até o presidente, né? Quem sabe. Em 1985, a Electric Dream Software lançou o primeiro jogo da franquia do filme. Lançou para ZX Spectrum, Commodore 64 e Amstrad PC. É um jogo de aventura em que o seu objetivo é fazer o Marty passar o maior tempo possível do lado da Lorraine. Não foi muito bem recebido, né? Recebeu uns 5 de 10 ali, uma coisa bem mediana, literalmente. E em 1989, a Nintendo lançou um daqueles que ficou conhecido como um dos piores jogos já lançados. Visto que pelo prazo aí do filme, né, que não sabia que ia ter sucesso e tal, algumas mudanças que a Nintendo pediu não foram atendidas, assim, o negócio saiu meio mal acabado. Bom, mas um negócio que deu tão certo assim merecia uma continuação. Não estava nos planos de ninguém fazer uma continuação para esse filme, até porque eles terminaram de um jeito que se terminou aqui, tá bom, né? Mas só que o estúdio insistiu tanto que o Gale e o Zemeckis falaram assim, não, a gente até escreve, mas só se o Michael J. Fox e o Dr. Brown lá, eles falaram assim, Christopher Lloyd, você aceita? Michael J. Fox, você aceita? Beleza, eles voltam, então a gente vai continuar isso aqui. Só teve um pequeno problema. O diretor falou que foi uma pena ter deixado a Jennifer lá dentro do carro no fim do filme, porque aí obrigou ela a aparecer, porque eles podiam ter feito uma história completamente nova, mas tiveram que, e ela foi parar onde? Nós vamos ter que deixar ela dentro desse carro aí. E o outro problema que apareceu foi com Crispin Glover, que fazia o pai do Marty McFly, o George McFly. Ele processou o pessoal porque ele falou que o personagem dele foi muito reduzido no primeiro filme, né? E ele queria obrigar que ele estivesse no segundo filme. Eu nunca vi isso, ninguém gostou, como é que isso foi acontecendo? E ele também não estava gostando do salário dele de $125 mil, porque ele disse que era metade do que os outros estavam recebendo, né? Então ele ficou com um zoiudo grande, assim. Só que aí não chegaram numa conclusão e ele acabou saindo do filme, só que ele foi substituído por um outro ator, o Jeffrey Wiseman, que usou próteses no rosto para ficar bem parecido com ele. Então muita gente nem percebe que ele não participou do segundo filme, mas não era ele não. Inclusive gerou até uma cláusula póstuma, né? Tipo uma regra geral que os produtores não podiam usar ou simular a imagem de outros atores sem autorização. Porque se você parar pra pensar, né? O cara, tipo, não pode ser você, não, então beleza, nós vamos fazer um cara igual você. E tipo aqui, sem você deixar, também, né? Aí já é demais. Não acho errado, não. Não, eu acho errado, mas é engraçado, né? Não, o Netião vai apresentar, mas não. Aí traz o Caio Bittencourt, aquele cara que o povo fala que parece o Henrique Juliano, me põe aqui a Tammy Gretchen pra apresentar o Netião, a mesma coisa. Aí eu não dou autorização e vem, pô. Outra atriz que não voltou pra continuação foi a Claudia Wells, que falou que tinha alguns problemas pessoais pra resolver. E por isso foi substituída pela Elizabeth Shue, obrigando o pessoal a refazer a última cena do filme, né? Mas o pessoal fez e ficou igualzinho, tipo, normalmente ninguém
percebe que mudou a atriz também. E essa história praticamente foi toda escrita pelo Gale, né? Nesse filme, o Marty se encontra com a Jennifer em 1985, só que o Doc Brown aparece com o DeLorean e eles têm que ir para 2015, porque eles têm que impedir que o filho do Marty McFly, o Marty McFly Jr., seja encarcerado. E o Doc Brown também leva a Jennifer para ela não andar com a língua nos dentes, né? E usa uma radiação lá para ela esquecer e acordar, ela dormir, acordar só no fim do filme, né? Como se nada tivesse acontecido. Apagaram a menina, coitada. Só pra ela não aparecer. Doutor, o que está fazendo? Relaxa, Marty. É só um gerador de ritmo ao indutor de sono. Ela faz perguntas demais e não pode saber tanta coisa do futuro. Assim, quando acordar, ela vai pensar que foi um sonho. Então por que você trouxe ela? Eu tinha que fazer alguma coisa. Ela viu a máquina do tempo, não podia ficar com essa informação. E para criar essa estética futurista pro filme, né, de 2015, chamaram o Rick Carter. Inclusive ganhou até um Oscar depois por Avatar. O cara era fera. Ele fez vários pensamentos de como é que seria 2015 e tal, né? E foi aí que surgiram os skates voadores. Mas ele errou, né? 2015 não tá rolando isso ainda não. Ainda. O tênis já amarra sozinho. A ideia do Gale era levar para um lugar mais feliz, né? Um futuro mais otimista. Que a gente sempre tem nos filmes aquele futuro 2015, o negócio tudo acabando, né? Tudo pegando fogo e tal. Então quiseram dar uma leveza pro filme e conseguiram. As gravações começaram em 1989, só que elas foram feitas junto com o filme 3, ou seja, eles já estavam com confiança que iam lançar a terceira versão desse filme aí, né? Só que as gravações demoraram muito para ser feitas, principalmente pela maquiagem, porque nesse filme todo mundo aparece em uma versão jovem, né, normal e velho. Isso dá muito trabalho. Beautiful, huh? Só que isso era um grande segredo, ninguém podia vazar, porque senão ia acabar com a graça do filme, né? Esse projeto envolveu muita tecnologia e um dos grandes destaques é aquela cena do tubarão, né? Que fica passando lá, um outdoor, que é muito legal. Tubarão 19. Lançado em 22 de novembro de 1989, o filme foi um sucesso, até bateu o Rocky 4, atingindo 43 milhões de dólares de bilheteria nos primeiros 5 dias. O filme gastou uns 40 milhões e recebeu mais ou menos uns 331 milhões de dólares. Foi um grande sucesso comercial, mas que também ficou abaixo das expectativas do estúdio. Foi o terceiro filme mais lucrativo do estúdio em 89, né? Ele só ficou atrás de Indiana Jones, A Grande Cruzada e Batman. E foi o sexto filme de maior bilheteria dos Estados Unidos até então. A avaliação dos críticos foi mediana, assim, né? O pessoal falou que não tinha muita inovação e o ponto alto do filme foram as piadas mais pastelonas, que na verdade eu achei bem bom, né? Mas só que ele teve uma média de aceitação assim de 65%, tava longe daquela, né, gigantesca do primeiro filme. Os efeitos especiais foram o ponto que chamaram mais atenção, tanto é que eles foram até premiados depois disso. E saiu até jogo do filme antes mesmo do filme sair. Isso é um pouco estranho, né? A parte 2 e 3 já saiu em 1990. Não foi muito bem recebido e ficou com a média ali de 5 de 10 de novo. Eu inclusive lembro de uma versão do De Volta pro Futuro 2 e do De Volta pro Futuro 3 que saiu pra Master System, e esses sim eu achava que eram bem legais. Eu gostava muito mais por causa da capa, né? Se você lembra aí também, me fala aí nos comentários. Mas que nem eu te falei, eles gravaram o De Volta pro Futuro 2 e o 3 juntos, né? Eles estavam com confiança nessa parada aí. O que eles não esperavam é que o De Volta pro Futuro 2 não desse tão bom assim, né? Sendo que o terceiro filme ia ser lançado só 6 meses depois do segundo filme. Uma coisa meio que inédita, né? Que a gente espera anos por uma continuação de filme. Here we shot 2 movies over a course of 11 months with kind of a 3-week hiatus. While Bob was shooting a lot of the train stuff on part 3, I was back in Los Angeles supervising the final dub on Back to the Future 2. Nesse filme aqui eles vão para um passado bem distante mesmo, pro Velho Oeste. Na verdade, eu gosto bastante desse filme. Eu queria saber a opinião de vocês, né? Se vocês gostaram do enredo e tal, porque eu gostei inclusive quando ele saiu em desenho, mas nós vamos chegar lá. E eles só foram pro Velho Oeste porque eles perguntaram pro Michael J. Fox onde ele achava que ia ser um lugar legal de se passar o filme, e ele falou que no Velho Oeste. E assim foi feita a vontade dele. Marty and Doc go back one more time for their greatest adventure of all. Doc's living in the past, but he's about to be history. What kind of a future do you call that? I'm
going back to 1885 and I'm bringing you home. Todos os cenários foram construídos do zero, sem reaproveitar nada do que tinha sido feito anteriormente. O filme foi lançado em 25 de maio de 1990 e arrecadou cerca de 244 milhões de dólares. Foi a menor receita da franquia, mas foi a sexta maior bilheteria em 1990 nos Estados Unidos. As opiniões foram meio mais ou menos assim, né? Mas ele teve uma avaliação melhor do que o antecessor dele, com ali uns 70, 80% de aprovação. Os efeitos foram considerados bons, as piadas boas, mas nada igual ao primeiro filme. Renato. Oi. Eu tenho uma teoria. Sim. Que justifica, às vezes, o povo não gostar tanto assim do segundo e terceiro filme. É porque eles já foram impactados no primeiro, eles tiveram uma surpresa no primeiro. E aí depois não consegue suprir a mesma expectativa. Pode ser, entendeu? mas eu gostei do 2 e do 3, não sei o que o pessoal... A gente gosta, mas muita gente não gosta. Eu acho que já foi impactada ali no primeiro e não teve grandes surpresas. Uma teoria válida, Bobarelando. Aí vocês me falam o que vocês concordam com a Bobarelando. Só que alguns críticos ficaram meio que falando que esse filme teria se inspirado em um outro filme, que é Um Século em 43 Minutos. Filme de 1979, onde uma mulher do século XX se apaixona por um cara do século XIX e acaba voltando com ele para viver junto com ele no período temporal lá do século XIX. Apesar do sucesso, ninguém colocou em pauta continuar esse filme, né? Porque o pessoal ficava com medo assim de talvez estragar um pouco a franquia, que já estava tendo uns números não tão bons que nem o primeiro. E em 1991 foi lançado o desenho animado que continuava a história do terceiro filme. Vem comigo, através do tempo viajar. Vem correr perigo, em qualquer ano e lugar. Foi ao ar pela CBS e teve 2 temporadas. Mas só que ela não foi renovada para a terceira temporada por causa dos índices baixos de audiência, então deixa pra lá. Bom, o que resta pra gente, e que os boatos aparecem de vez em quando, né, é se deveria ou não ter uma continuação de Volta pro Futuro. Eu acho que não precisa. O que tá bom, tá feito. Se você quiser assistir de novo, vai lá e assiste aquele. A história não precisa continuar, até porque não ia ter aquela mesma magia dos anos 80, porque os filmes de aventura eles estão meio que em baixa hoje. É sempre uma pancadaria, ou tentam colocar alguma coisa que não encaixa muito bem e estragar um pouquinho desse filme. O que você acha, Bobarelando? Se o 2 e o 3 já não superaram a expectativa do público no geral, assim, pra que fazer mais? Eu acho que não tem necessidade, né? Eu acho que o melhor que ele fica é na nossa lembrança. De vez em quando a gente pode ir lá e assistir, né? Esse final de ano tá chegando aí, quem sabe? Não é uma hora pra você fazer uma maratona de Volta pro Futuro. Ô, doutor! Pra onde vai agora? De volta pro futuro? Não! Eu já estive lá. Bom, meus amigos, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado bastante desse vídeo. E se você gostou, ó, já deixa um like, se inscreve no canal. E ó, tem 2 vídeos aqui que eu tenho certeza que você vai gostar bastante. Não é de Volta pro Futuro, mas são vídeos com muito carinho feitos pra você. Bom, vou ficando por aqui, mas toda semana eu volto com mais um vídeo quentinho, fresquinho, crocante pra vocês. Então, adeus!